Recentemente, pessoal, eu trouxe aqui vários vídeos falando sobre ativos ligados à RWA e DeFi, que para mim é a próxima grande narrativa que já está acontecendo na realidade. Você vê aí diversos institucionais comprando e acumulando esses tipos de ativo e eles vêm se destacando nos últimos dias, semanas. Pois bem, eu fiz um vídeo falando especificamente sobre um deles, Caldeira, e agora eu quero atualizar vocês sobre o que está acontecendo com esse ativo, porque está formando ali um padrão não muito legal. Então bora lá, roda essa vinheta e vamos ver gráfico. Bom pessoal, filé para mais um vídeo e vamos atualizar aqui o que está acontecendo com Caldeira, que tem o símbolo de ERA, e aí vocês conseguem achar aí no TradingView e agora inclusive já está aparecendo ali no Vector, que é o que eu gosto mais de usar para fazer minhas análises, então a gente vai entrar ali nos dois, dar uma olhada no Price Action desse ativo. Antes de eu mostrar para vocês o gráfico, quero deixar muito claro que eu não sou investidor, não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimentos. Eu só estou aqui trazendo o que eu estou fazendo com o meu portfólio, você pode usar esse vídeo para ajudar aí na sua pesquisa, beleza? Bom, pessoal, nos vídeos que eu fiz aí recentemente no canal, com vários ativos, Caldeira foi um que se destacou ali porque está ligado à narrativa que eu gosto muito, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui, vamos tentar achar ela aqui no CryptoBubble. Vamos ver se a gente acha, tá aqui, Caldeira. Tá vendo que ela tá subindo aí 5,6 no dia de hoje, 2,6 né, na última hora, ou seja, deu uma pequena explosão aí na última hora, subindo bastante. Mas, de maneira geral, todas as altcoins estão aí na última hora subindo consideravelmente, tá? Tirando o Prove, aliás, eu preciso fazer um vídeo sobre Prove, que isso aqui para mim pode ser uma oportunidade interessante, tá? Eu estava de olho nela aí no Whales Market. Para quem não conhece, o Whales Market é uma plataforma onde você consegue comprar as moedas antes mesmo dela ser lançada. E Prove estava lá, então eu até tinha interesse, mas depois acabei não pegando. Mas vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre ela. Bom, então falando aí sobre ERA, pessoal, ela tem aí, subiu bastante, né, no dia de hoje, quase 6%, mas se você reparar, de maneira geral, ela não tem uma força compradora muito grande nesse momento. Então você tem outras, Omni subindo 26%, Orca subindo 14%, Zora 14%, VRSC 14%. Ou seja, de maneira geral, tem as altcoins que estão mais fortes, estão se destacando melhor, estão aí acima de 10% no dia de hoje, enquanto ERA está somente com 5%. Inclusive, ela tem mostrado um padrão que eu particularmente não gosto muito, tá? Não é um padrão legal que a gente gostaria de ver. Deixa eu colocar aqui então para vocês no gráfico diário. Não no gráfico diário, não. Eu quero colocar no gráfico de... Pera lá. Antes da gente... pode ser aqui mesmo, vai. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas. Pronto. Para a gente dar uma analisada aqui o que está acontecendo com esse ativo. Então ela teve uma explosão bem grande lá no começo, né? Tá vendo aqui esse candle comprador bem grandão e depois ficou nessa lateralização aqui e está nela até agora, tá? Repare que o ativo não conseguiu sair dessa zona, ele tá aqui lateralizando, uma zona de acumulação / distribuição talvez, mas a parte interessante da gente analisar aqui é o seguinte: o ativo está numa nítida tendência de baixa, tá? Por quê? No gráfico de 4 horas estamos operando abaixo de todas as EMAs e ainda não conseguimos romper, por exemplo, uma EMA simples, EMA de 26 períodos no gráfico de 4 horas, ainda não conseguimos romper. Então imagina quando a gente chegar aqui na EMA de 50 períodos. O ativo não tem mostrado muita força e inclusive em gráficos maiores, se eu pegar aqui para vocês, antes da gente continuar ali a análise para curto prazo, em gráficos maiores, vem apresentando padrões de queda, tá? Isso daqui é uma bandeira de baixa, ou seja, nós temos aqui nitidamente um padrão que tende a trazer mais quedas, tá? Então assim, eu tenho Caldeira no meu portfólio, mas nesse momento estou um pouco apreensivo, vamos colocar assim, porque não tem mostrado muita força, tá? Inclusive, se a gente pegar aqui, olha o volume vendedor aqui que o ativo apresentou, deu essa agulhada aqui embaixo nesse dia, que para mim foi uma anomalia, tá? Ele até mostrou aqui, ó,
bateu lá exatamente no fundo do poço e deixou um pavio enorme aqui, né? Então, talvez uma desalavancagem, alguma corretora fazendo uma manipulação, não sei. Mas teve aqui essa anomalia por parte dos vendedores. E aí, depois, não mostrou muita força compradora. Repare que o volume continua muito baixo, tá? Não tem força compradora, apresentando padrão de queda. No gráfico diário ainda está muito longe da EMA aqui, né? Então, assim, a gente não tem ainda padrões interessantes aqui em ERA, tá? Se a gente pegar aqui, ó, vamos voltar aqui para o Vector, que eu gosto de usar muito o Vector, e pegar gráficos menores, vamos pegar gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, opa, acabamos de bater aqui na EMA de 200 períodos, tá vendo? Então estamos em cima de uma resistência, inclusive uma resistência que também teve aqui atrás, né? Se nós pegarmos aqui, está muito próximo dessa resistência, ou seja, acho muito difícil o ativo conseguir superar isso daqui agora, tá? Para a gente, pelo menos a curto prazo, conseguir ter mais altas aqui nesse ativo, precisa entrar volume. A parte interessante é que, se a gente olhar aqui no gráfico de 1 hora, aparentemente estamos com volume comprador crescente e estamos trabalhando numa nítida tendência de alta, né? Então temos aqui fundo mais alto, e aí aqui um fundo duplo, aparentemente, no gráfico de 1 hora, o ativo nessa zona de acumulação, até apresentando um cup and handle, mais ou menos, no gráfico de 1 hora. É claro, pessoal, o gráfico de 1 hora é um gráfico muito pequeno, é um gráfico curto, a gente não consegue ter uma análise a médio e longo prazo olhando para gráfico de 1 hora. Então é só olhar aqui para curto prazo mesmo, e ele está mostrando que está em cima de uma resistência, então isso aqui pode trazer mais quedas, tá? O que pode acontecer aqui é a gente trabalhar dentro da EMA de 200 períodos e a EMA de 50 períodos, que está aqui embaixo. Ou seja, a gente vai ficar aqui, né? Vai bater aqui, voltar a se segurar nessa EMA, fazer isso daqui, para depois tomar uma decisão, né? Aí, ou romper para cima, ou romper para baixo. Aí, para a gente olhar para o que pode acontecer, o ideal é a gente olhar para gráficos maiores, né? Então, ver aqui qual que é o comportamento e o padrão que isso aqui está se apresentando. Como o ativo é muito recente, a gente não consegue ter muitos indicadores ainda para analisar e falar o que pode acontecer, tá? O que eu acho que vai acontecer, pessoal, é o seguinte. O ativo está tentando aqui, né, formar um padrão de alta, tentando fazer um pivô de alta no gráfico de 12 horas. A parte interessante é, ele está aqui em cima dessa resistência e, como nós vimos ali em gráficos menores, tende a ficar repicando dentro dela. Uma vez rompendo essa resistência aqui, né, ou seja, uma vez rompendo isso daqui, que é a nossa resistência temporária, ele tende a ir buscar essa EMA aqui em cima de 26 períodos no gráfico de 12 horas. E aí no gráfico de 12 horas, nós estamos falando sim de um pivô de alta. Por quê? Porque nós teríamos aqui um fundo mais alto, um topo, e ele faria um topo mais alto, criando um choque, né? Criando aqui um choque, ou seja, rompendo aqui essa estrutura, fazendo pivô de alta, o que pode trazer mais altas para esse ativo. Por quê? Uma vez rompendo essa resistência, porque se a gente conseguir romper essa daqui, ele tende a ficar também trabalhando dentro dessas duas resistências, certo? Só que com pivô de alta, então isso é muito bullish. Os traders que estão de olho em caldeira, se conseguir romper isso daqui, vão ter mais indicadores de que o ativo pode trazer mais altas, então a gente tende a subir mais. Uma vez rompendo essa resistência e trabalhando dentro dessas duas EMAs, a maior probabilidade é que ele consiga em algum momento romper a EMA de 26 períodos. E isso aí é muito interessante, porque se ele conseguir romper no gráfico de 12 horas, nós não temos mais nenhuma EMA aqui para cima, o que torna caminho livre até a próxima resistência aqui em 1,40, né? Então, a próxima resistência é aqui na casa de 1,40, caso a gente consiga romper essas duas EMAs aqui. Então, estamos falando de uma alta de aproximadamente 40%, pessoal. Reparem que é uma alta significativa caso o ativo saia dessa zona de acumulação, o que não aconteceu até agora. Tem sim um indicador bullish aqui, né, que é essa barra compradora aqui, ou seja, então a gente mostra um certo interesse comprador nessa região, o que para mim, tá? O que para mim apresenta sinais de acumulação, tá? Isso aqui tende a ser bem bullish, apresentando sinais de acumulação,
onde o homem composto gosta de comprar os ativos e não mostrar muito para o mercado que ele está comprando. Eu não gosto muito de fazer isso aqui, mas tem muita gente que gosta, então eu só vou colocar aqui para a gente ter um indicador assim, do que pode chegar a esse ativo, tá? Mas eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise aqui, porque, cara, para mim não faz muito sentido, mas tudo bem, né? A gente coloca aqui, que é o seguinte, tem gente que gosta de pegar isso aqui, né, o mastro aqui depois, antes dessa acumulação, e replicar o mastro lá para cima, trazendo o ativo aqui para regiões absurdas, né? Então a gente pega aqui, ó, o ativo ia valer $60 a unidade, tá vendo que para mim não faz muito sentido você sair de 1 para 60 pegando aqui o mastro dessa bandeira de acumulação. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa maneira. O que dá para a gente fazer é a gente olhar para gráficos menores, né? Então você pega aqui de novo, vai para o gráfico de 4 horas. Aliás, isso aqui melhor a gente fazer lá no TradingView, porque aí o TradingView me dá mais liberdade. O TradingView me dá mais liberdade para fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui, sempre lembrando que a gente ainda tem um padrão de queda aqui, tá? Em zonas de acumulação, pessoal, zonas de acumulação, a gente tende a ter uma agulhada para baixo, claro, não é sempre, mas pode acontecer antes do ativo subir mais uma vez, né? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, vamos puxar aqui uma retração de Fibonacci, pega desse fundo, vai até o topo, até esse topo aqui, e eu não vou considerar esse pavio, tá? Não vou considerar isso aqui, para mim isso aqui é uma anomalia, não vou nem considerar para a gente ter aqui, deixa eu deletar essa Fibonacci aqui. Aliás, depois a gente pode olhar para essa Fibonacci e ver até onde o ativo fez retração, né? Ele parou exatamente aqui, ó, em 0,6 de Fibonacci. E aí você tem novos alvos aqui, tá vendo? Eu gosto de trabalhar em alvo de 1618, então está aqui o meu target para esse ativo, alvo de saída, né, eu digo. Tá ali na casa dos $4 a unidade. O ativo agora está operando em 1, então nós estamos falando aí de uma alta de aproximadamente 290%. Isso aqui é o quão bullish eu estou com Caldeira, tá? Claro, precisamos romper as EMAs. Reparem que no gráfico diário temos uma EMA importante chegando aqui, então o ativo tende a se segurar aqui nessa região de 1.6, né, 1.06, antes de romper essa EMA, então ele tende a ficar aqui segurando um pouquinho e aí sim rompendo. Rompendo a EMA aqui, pessoal, rompendo a EMA de 12 dias, a gente não tem nenhuma outra aqui para cima, né? Então, eu particularmente vou já deixar setado na minha exchange valores de saída, tá? Já vou colocar lá, por quê? Porque a gente pode ter uma agulhada aqui, né? Caso o ativo... Assim, primeiramente, para isso acontecer, pessoal, o Ethereum precisa subir, né? O Ethereum precisa lá romper a casa dos $4.000, o que não está acontecendo tão fácil. Mas ele vem subindo aí um pouquinho no dia de hoje, então a gente espera que isso aconteça. Mas rompendo essa EMA aqui, eu já vou deixar minha ordem de venda agulhada lá, minha ordem de venda pregada, desculpa, lá nos $4, porque caso o ativo faça essa agulhada para cima, eu já tenho interesse em vender aqui nessa zona. Filha, mas ele pode subir mais. Claro que pode, é um ativo muito novo, tem um market cap pequeno, não tem nenhuma resistência aqui para cima. Uma vez rompendo isso aqui, né, o que também tende a ser uma zona de resistência muito forte, ele pode ir até a lua, pode subir muito mais do que isso. Mas eu não espero que o ativo faça um rompimento de primeira nessa região, tá? O que pode acontecer é ele rompendo isso aqui, dar uma agulhada bem forte lá para cima, tá? Talvez nem chegue até 4, pode chegar até aqui 2.3, 2 talvez, e depois deixa um pavio bem longo aqui, né? Deixa um pavio aqui formando um candle mais ou menos assim, se segurando nessa resistência. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é o topo histórico do ativo, então nós estamos falando de all-time high. Não se rompe all-time high com tanta facilidade assim, né? Então é muito difícil isso acontecer de primeira. É só a gente pegar aqui, por exemplo, o MBG. Eu estou muito bullish de MBG, inclusive ontem comprei de novo, né?
Eu tinha falado para vocês, eu comprei a MBG aqui em 1,29, vendi quando ela subiu, e ontem ela caiu, eu comprei em 1,79. Então comprei aqui, mais ou menos, comprei aqui, e aí o ativo subiu para 2 novamente, né? Eu comprei ela aqui, ele está ali trabalhando na casa dos 2, nitidamente se segurando ali em cima de uma resistência. Então, repare que MBG tem um comportamento, um gráfico parecido com Caldeira, não conseguiu romper o all-time high. Está agora trabalhando nessa zona, ou seja, ele foi lá, bateu no all-time high, voltou e está aqui, né? Vai ficar nessa zona de acumulação até algum momento tentar romper novamente. Então eu vejo que Caldeira também pode ter o mesmo padrão, tá? Inclusive você pode comparar aí os dois para ver qual que é o comportamento de um e outro e tentar analisar, tá vendo? Quando você tem essas regiões aqui de acumulação. São iguais, são gráficos iguais, parecidos, inclusive os dois ativos também estão ligados à mesma narrativa de RWA e DeFi. Então você tem aqui sim um gráfico interessante que pode vir buscar a casa dos 1,70, 2, esse range aqui, né? Que é ali próximo do all-time high, ou seja, caso o ativo rompa isso daqui, pessoal, é interessante você ficar de olho para, se você não quiser vender tudo, fazer parciais, né? Porque é interessante você colocar dinheiro no bolso, pessoal, eu sempre falo, não acha que o ativo vai para a lua, vai deixar você milionário de uma hora para outra, não é assim que acontece. É melhor você ter dinheiro no bolso do que ficar segurando ativos para sempre. Claro, você vai ficar de olho de uma maneira geral como está o mercado de criptomoedas, então se o Bitcoin está saudável, se o Ethereum está saudável, se outras altcoins estão performando bem. Caso tudo isso esteja acontecendo, não há motivo para você se desesperar e sair vendendo tudo. Mas é bom ficar de olho em indicadores como dominância do Bitcoin, o Ethereum, para ver se eles estão apresentando padrão de reversão, ou seja, de queda, para você aí realizar parciais ou até sair 100% do ativo, olhando para essas zonas de resistência sempre. Rompendo aqui, chegando aqui próximo do all-time high, talvez essa região seja uma região interessante para você realizar parciais. De novo, não é uma recomendação, mas é como eu, filé, gosto de trabalhar. Não gosto de ficar segurando um ativo se ele já está me dando um lucro interessante, né? Ou seja, se ele sair aqui de onde nós estamos hoje, que é onde eu estou comprado, para a região de all-time high, nós estamos falando de uma alta de 70%. Cara, não dá para menosprezar uma alta de 70%. Ah, filé, mas você tem alvo lá na alta de 290%. É verdade. Mas eu não preciso segurar 100% do meu ativo até ele chegar em 290%. Porque ele pode não chegar. Ou seja, eu posso chegar aqui na casa do all-time high, realizar uma parcial, vender 50%, vender 30%, não sei. Tudo vai depender de outros indicadores. Mas fazer uma parcial, vender parte desse ativo, colocar um lucro no bolso e depois setar o meu stop loss para o 0 a 0. Ou seja, se o ativo bater aqui no all-time high por alguma razão, perder força e vir aqui de novo cair para baixo de onde ele está agora, eu já saí com uma parte do lucro e depois saio com o resto aqui no 0 a 0, ou seja, já coloquei dinheiro no bolso. Não tem por que eu ficar segurando 100% do meu ativo, sempre tire o seu risco, tá? Isso aqui se chama gerenciamento de risco. Tire o seu risco, faz uma parcial, coloca uma parte desse dinheiro no bolso e pronto, você está tranquilo para qualquer movimentação que o ativo fizer dali para frente, tá bom? É bem interessante você trabalhar dessa maneira, sempre com um bom gerenciamento de risco. Bom, pessoal, então isso aqui é mais ou menos o que eu vejo para curto prazo. O ativo ainda está em zona de acumulação, pode ter mais quedas, tá? A curto prazo podemos sim ter mais quedas, tá? Então, ou seja, formando uma bandeira de baixa aqui, o que pode acontecer é o ativo vir retestar essa região aqui de 90 cêntimos, tá? E aí eu espero que ele se segure aqui em 90 cêntimos, porque é o último fundo dele. Caso Caldeira perca aqui essa região de fundo, aí, meus caros, estamos falando de uma nítida tendência de baixa no gráfico diário, né? Porque fizemos, então, um fundo mais baixo, então teríamos aqui mais quedas, teremos o ativo indo lá para baixo, talvez indo buscar a próxima região de Fibonacci. Então a gente pega aqui, traça aqui Fibonacci e vê onde está esses valores. Se o ativo perder aqui, tá vendo que é a região onde ele se segurou em Fibo, ele vai buscar a casa dos 60 e a gente fica de olho nisso. Então é interessante olhar nesse momento para a Caldeira. Se perder região de 0,618 de Fibo, onde segurou,
vai buscar a próxima lá, 078, na casa dos 60 cêntimos, 59 cêntimos. Se caso Caldeira vier para essa região aqui, eu compro mais, tá? Eu coloco meu stop loss aqui, ou seja, perdendo a casa dos 90 cêntimos. Eu coloco meu stop loss aqui em 87, porque se ele perder aqui, a queda vai ser forte. E aí volto a recomprar quando o ativo chegar aqui na casa dos 60 cêntimos, esperando depois um repique mais forte, tá? Sinceramente, eu espero que isso não aconteça e acho que não vai acontecer, tá? Mas essa figura aqui de bandeira de baixa me preocupa um pouco, tá? Então, vamos ficar de olho aí nos próximos passos de Caldeira para ver se o ativo consegue se performar bem, tá? É importante que a gente se segure acima dos 90 cêntimos para ganhar força e romper aqui a resistência que nós temos no gráfico diário e as outras resistências que eu passei para vocês ali no Vector, né, que são resistências em gráficos menores, né? Então a gente tem aqui gráfico de 4 horas em cima de uma EMA, tem a próxima EMA ali em 1.09, então tem bastante resistência ainda para o ativo se superar antes da gente ter realmente uma boa performance vindo de Caldeira. Eu sinceramente continuo bullish, tá? É um ativo que tem uma narrativa que me interessa muito e que eu acho que tem grande potencial, mas podemos ter mais quedas e eu tenho sinceramente pouco capital nesse momento, né, em Caldeira. Eu não tenho muito, não. Representa aí, sei lá, 5% do meu portfólio, talvez nem isso. Então, não me preocupo muito aqui caso o ativo venha fazer uma retração um pouco maior. Eu até tenho capital para comprar um pouco mais e aumentar aí a quantidade de Caldeira no meu portfólio, tá bom? Então, estou bem tranquilo em relação a isso. Outra coisa interessante para a gente finalizar a análise aí, pessoal, é a gente olhar como é que está o RSI, né? Então, se a gente olhar o RSI no gráfico de 4 horas, ainda está bem tranquilo, né? Então, a gente tem ainda espaço, para subir um pouco mais, aqui passando por uma resistência agora, ou tentando romper essa resistência, né? Então, tem espaço para subir um pouco mais. No gráfico de 1 hora, esse sim batendo em sobrecompra agora, em cima de uma resistência, então não é um bom momento para comprar Caldeira, tá? Aparentemente, $1 é uma resistência interessante em cima da EMA de 200 períodos no gráfico de 1 hora, batendo em sobrecompra aqui, tá vendo? Sobrecompra, resistência, não é um bom momento para comprar Caldeira, o ativo tende a dar um repique para baixo, tende a fazer aqui, buscar 0,96, 0,97, para arrefecer um pouquinho aqui o RSI que já está esticado, tá? No gráfico diário, o RSI ainda continua lá embaixo, que é positivo, apontando para cima. Então ainda tem muito chão aqui para a Caldeira subir, caso a gente rompa essas resistências. Estamos falando aqui, olha, de altas bem consideráveis, indo buscar lá onde eu setei os alvos nossos, né? All time high, primeiramente, e depois lá na casa dos $4 por unidade. É isso, pessoal. Caldeira tá aí um ativo que tem no meu portfólio. Estou muito bullish, mas eu quero saber de você. Deixa aí no comentário. Inclusive teve um comentário de um inscrito no canal que tem Caldeira aí e se interessa pelo ativo. Deixa aí no comentário quais são os seus alvos para eu saber se está ali dentro da minha análise também, para eu ficar de olho nos seus alvos aí e saber se a gente está mais ou menos alinhado. Beleza, pessoal? Se você curtiu o vídeo, achou relevante, deixa aí o like, vai me ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque eu trago vídeos aqui diariamente sobre várias altcoins, mercado financeiro, mercado de criptomoedas. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos e a gente se encontrar lá. Grande beijo a todos, forte abraço, tchau.